Romanos capítulo 17, aliás, 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Versículo 17 até o versículo 18. Diz assim o texto: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Só até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha agir em nosso meio, para que nossas mentes estejam concentradas na Tua voz. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Que o Senhor venha edificar esta igreja, Senhor. Que o Senhor venha nos trazer maturidade para todos nós e para a igreja. E que o Senhor venha nos fazer crescer espiritualmente. E que o Senhor venha, Pai, abençoar, Pai, nossas mentes para estarem cativas ao Teu trono e à Tua santa palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, no dia 13 de junho deste ano, faz pouco tempo, poucos dias atrás, instaurou-se uma guerra entre Israel e o Irã. Os motivos podem ser vários, diversos. Não podemos nem nos fiar nos noticiários, porque existem muitas narrativas. E quando existem muitas narrativas, nós não sabemos o que está por trás destes conflitos. Talvez um dia nós poderemos nos certificar do que realmente aconteceu. Mas a narrativa, as informações, é que tudo se dá por causa da possibilidade, da hipótese de enriquecimento de urânio no Irã, possibilitando talvez a criação de uma bomba atômica. Então Israel usou esta informação para invadir o Irã com ataques de mísseis. Muitas pessoas morreram, houve muitas baixas, tanto de um lado como de outro. Mas o que nós podemos perceber e que os noticiários destacam foi a capacidade da inteligência de Israel de interceptar, de se infiltrar na nação do Irã, de tal forma que, de maneira antecipada, Israel previa o que iria acontecer e já sabia sobre informações a respeito de cada cabeça, de cada liderança do Irã, desde os grupos terroristas do Estado Islâmico, como também do próprio Estado do Irã. E o que aconteceu foi que, mediante essas informações, Israel atacou e matou muitos generais, muitos comandantes dos grupos terroristas que apoiam, ou que eram apoiados pelo Estado do Irã, como também da nação do Irã. O que ficou evidente a respeito da inteligência de Israel, a inteligência bélica da nação de Israel, foi, por exemplo, quando no ano passado eles conseguiram ali matar várias cabeças do Hamas através de infiltrações, como através daqueles pagers, que eram aparelhos antigos que eles usavam, que o Estado Islâmico usava. Então Israel se utilizou disso. Mas o que ficou evidente também para a própria nação do Irã é que haviam infiltrados ali na nação. Porque como que Israel conseguiu se infiltrar a este ponto? Haviam infiltrados. É tanto que esta semana, logo após o cessar-fogo, a nação do Irã prendeu em massa uma multidão de pessoas suspeitas, que eles dizem serem suspeitas, de serem espiões israelitas dentro da nação do Irã. Inclusive, já começou a haver até execuções, pena de morte para estes suspeitos. Essa ação inteligente de colocar infiltrados dentro da nação inimiga, espiões, é uma atitude, um método muito antigo. Desde o antigo Oriente Médio,
nas guerras do Antigo Testamento, sempre houve infiltrações, métodos de infiltrações para derrotar o inimigo. Esses métodos de infiltrações, de espiões, né, agir através de espiões, tem como objetivo conseguir informações, se infiltrar para então derrotar estrategicamente o inimigo. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que nós também, como igreja, nós estamos em guerra, constantemente em guerra. É o que nos diz a palavra de Deus. É o que está escrito, por exemplo, em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, nós também estamos em constante guerra, batalha espiritual contra Satanás. A igreja está em guerra. Sempre vai ser assim até que Jesus volte. E nós precisamos entender que, de forma semelhante, Satanás, o nosso adversário, coloca infiltrados, espiões, dentro da igreja, para trazer instabilidade, confusão e divisão dentro da igreja. A única diferença é que os infiltrados de Satanás não sabem que estão sendo usados para isto, não sabem. Diferente dos infiltrados e dos espiões humanos que são usados nas guerras entre as nações, que eles são colocados de forma consciente, no reino espiritual, Satanás se aposta de algumas pessoas, e quando eu digo se aposta, não estou falando de possessão demoníaca. Satanás, ele acompanha, ele se envolve na mente da pessoa a tal ponto de usar aquela pessoa para entrar na igreja, para causar divisões na igreja. Agora, de onde eu estou extraindo esta verdade? Das Escrituras Sagradas, obviamente. Em Mateus capítulo 13, versículo 25, Jesus ali ele vai trazer a dinâmica do reino de Deus a partir da parábola da agricultura, da plantação do trigo. Ele diz que um homem, tendo plantado o trigo, teve como ação do seu inimigo ali o plantar do joio. Ele diz que enquanto os homens dormiam, enquanto os servos dormiam, o inimigo plantou joio na plantação. Quem plantou o joio? Satanás, o inimigo. É isso que diz a palavra de Deus, que Satanás é quem planta o joio dentro da igreja. Mas é interessante nós notarmos que Jesus disse que isso acontece enquanto estamos dormindo. Enquanto a igreja está dormindo, enquanto a igreja acha que está tudo bem, Satanás vai plantando o joio dentro da igreja. E quando que a igreja vai acordar? Quando explode uma divisão. Quando explode uma divisão, sempre depois de um pós-guerra, senta-se para refletir onde tudo começou. E aí você vai começar a resgatar e você vai lembrar, então aquela pessoa tinha características de ser um joio e não um trigo. Não sejamos como aqueles servos da plantação que estão sempre dormindo. E é sobre isso que Paulo trata aqui no final da sua carta. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que depois de um grande tratado teológico da carta de Paulo aos Romanos, ele deixou para o final, para o ápice de sua carta, tratar sobre a espionagem, a invasão de Satanás dentro da igreja por meio do joio. Por que Paulo deixou para tratar sobre o joio no final de sua carta? Por causa do perigo, porque o joio pode colocar por terra tudo o que ele ensinou na carta aos Romanos. Olha que sério. Ele escreveu a carta aos Romanos, ensinou a igreja de Roma. Por que ele deixou para falar sobre isso no final, sobre o joio? Porque o joio tem potencial para colocar por terra todo um trabalho de longos anos, tal qual Paulo, por meio dos apóstolos, também fizeram em Roma. Então, nós precisamos saber como lidar com o joio, uma vez que o joio é inevitável. Vai ser inevitável o joio. E já que o joio é algo inevitável no meio da igreja, nós precisamos, nós individualmente, como igreja, saber como lidar com o joio. Meus queridos irmãos, esse é o tema da mensagem de hoje. Como tratar o joio no meio da igreja. Com base na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17 a 18. Como tratar o joio no meio da igreja. Em primeiro lugar, diagnosticando. Nós devemos tratar o joio diagnosticando. O que é diagnosticar o joio? Saber, meus irmãos,
identificar o que é o joio, como ele age, qual o seu método. Sim, Paulo ele traz um diagnóstico a respeito do joio. Qual é o diagnóstico bíblico a respeito do joio? Como nós vamos diagnosticar e perceber quem é joio, como é que age um joio? Ou, se você é um joio, existe essa possibilidade? Que informação pesada existe? Existe a possibilidade de você ser joio. Se você se enquadrar no diagnóstico que vai ser dado agora, você é um joio. Então vejamos, meus irmãos, qual é o diagnóstico bíblico do joio. O joio, ele é um potencial causador de divisões. Esse é o diagnóstico inicial do joio. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. O joio tem como natureza ser um agente de divisão dentro da igreja, de causar escândalos. Escândalos aqui não são escândalos morais necessariamente, mas escândalo aqui é um sinônimo de divisão. Paulo está reforçando o conceito de causar perturbação no meio da igreja, de causar divisões no meio da igreja. Às vezes o problema é que a igreja, de maneira ingênua, é pega de surpresa porque a igreja acha que divisões é só o macro. Quando uma igreja se divide. Mas nós devemos entender que toda macrodivisão, toda macroguerra começa com a microguerra, o microconflito. Observe que o conflito ali entre Rússia e Ucrânia até hoje traz ameaças de uma guerra mundial. O conflito entre Israel e o Hamas nem tinha chegado no Irã. Já se falava sobre guerra mundial. A igreja precisa entender que micros conflitos, microdivisões são potenciais para uma macrodivisão. Então, veja, o joio, ele tem o potencial de causar divisões, mas antes de chegar na macrodivisão, ele vai agindo de maneira pormenorizadamente. Ele vai agindo ali nos bastidores, com pequenas divisões. Essas pequenas divisões se dão como? No falar. Porque é assim que o diabo ele age. Foi sempre assim. Foi sempre no falar. Como que o diabo trouxe a desgraça ao mundo, que é o pecado? No falar. Foi no diálogo com Eva. Foi assim, e é assim que ele age nos bastidores através do joio, no falar mal de um, falar mal de outro, falar mal de uma instituição, sempre o falar, a maledicência, a língua. Veja que o que eu estou trazendo para os irmãos está condizendo com o que está escrito em Tiago, capítulo de número 3, falando dos malefícios e dos potenciais maléficos causados pela língua. Ele diz em Tiago, capítulo 3, que a língua pode trazer um incêndio, pode incendiar, pode causar um dano muito grande. E é assim que o joio ele age. Então, aprenda a diagnosticar o joio. É aquele que traz divisões, que traz confusões. Porque o trigo, ele é pela paz. O trigo ele pode até se envolver em algum desconforto, mas o trigo constantemente vai trabalhar para a reconciliação, para a paz. Mas o joio gosta de ver o circo pegando fogo. E ele vai colocando pequenos incêndios com o objetivo de trazer uma divisão. Nenhuma divisão começa da noite para o dia explodindo. Sempre foi com pequenos incêndios. Então, quem é o joio? Aquele que promove divisões pequenas e grandes. E aquele que age em desconformidade com a palavra de Deus. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Qual é o método que ele usa? O modus operandi. Ele age sempre em desacordo com a palavra de Deus. Porque nós precisamos notar, meus irmãos, que às vezes um mal-estar pode ocorrer porque alguém está lutando para implementar os princípios da palavra de Deus. Pode acontecer. Mas o joio é aquele que causa um mal-estar por estar lutando contra a palavra de Deus, está indo contra a palavra de Deus, desobedecendo a palavra. O objetivo é desobedecer a palavra, o método é desobedecendo a palavra. Por quê? Porque é por meio de fofoca. O trigo não. O trigo ele traz as coisas às claras. O trigo não age nas trevas.
nos bastidores. Quem age nas trevas, nos bastidores, é o joio, porque o joio tem medo de ser descoberto. Então ele vai agir nas trevas, porque ele sabe que o que ele está fazendo está em desacordo com a palavra. O trigo, ele pode até lutar por suas proposições, mas as claras, agindo de acordo com a palavra. Mas o joio não. Ele age em desacordo com a palavra porque ele age nas trevas, as escondidas. Então, veja o diagnóstico bíblico a respeito do joio. O joio é aquele que provoca divisões, aquele que a maneira de agir é em desacordo com a palavra, através de maledicência, através de fofocas, de divisões, inimizades. Além disso, meus irmãos, o texto continua nos ensinando a respeito do diagnóstico sobre o joio. Quem é o joio? Causa divisões, age em desacordo com a palavra de Deus, e ele é extremamente egoísta, egocêntrico. Assemelha-se ao que a sociedade hoje tem falado sobre o narcisista. Veja o versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Quando diz aqui que ele serve o próprio ventre, significa que ele serve os seus próprios interesses. E a palavra aqui servir vem da raiz da palavra doulos, que significa escravo. Significa que o joio, ele é um escravo. Ele não consegue se libertar dos seus interesses egoístas. Ele age sempre em prol dos seus interesses egoístas. E como ele tem uma natureza, como é dito aí pelos psicanalistas, Freud, e o que está na moda, né, dos narcisistas, ele manipula tudo e todos para convencer a todos de fazerem a sua vontade, a vontade do seu ventre, do seu interior, porque ele é extremamente egoísta e idólatra. Ele idolatra seus planos, ele idolatra a si mesmo. Então, ele não está nem aí para o bem-estar da igreja. Se tiver que prejudicar a igreja, se tiver que causar uma divisão, mas se esse for o método para alcançar seus interesses, ele passa por cima de tudo e de todos, porque ele é extremamente idólatra dos seus interesses. Esse é o joio. Ele não está preocupado em servir a Cristo, porque se ele quisesse realmente servir a Cristo, ele iria usar como método o caminho bíblico, que é o caminho pacífico, o caminho da verdade, da santidade, da comunhão. Mas quando ele não usa o caminho bíblico, significa que ele está se caracterizando realmente como um joio. Ele é extremamente idólatra de si próprio. Nós estamos ainda diagnosticando o joio. Quem é o joio? É aquele que provoca divisões através de fofoca nos bastidores, que age em desacordo com a palavra. O joio é aquele que é extremamente narcisista, egoísta, só pensa em seus interesses, em seus planos pessoais, e a igreja é apenas usada como um meio para que ele alcance esses planos pessoais. E ainda, ele é manipulador. Veja o versículo de número 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Suaves palavras. Meus irmãos, nós nessa rápida leitura nós encontramos aqui 3 indivíduos: o joio, o trigo maduro e o trigo imaturo, incauto, que não tem sabedoria. Qual deles você é? É fácil saber, não há segredo. Você anda espalhando fofoca, falando mal das pessoas nos corredores da igreja? Não é difícil saber quem você é. Não há complexidade nisso, é muito simples. Você é o joio ou você é o trigo imaturo, incauto, aquele que ouve a fofoca e se deixa manipular facilmente? Você é aquela pessoa que se deixa enganar por palavras suaves? Então você é um trigo imaturo, incauto. Ou você é o trigo maduro, que quando percebe o mal, já corrige conforme a palavra de Deus? Então, qual é o método que o joio age? O método que ele age, o modus operandi dele, meus irmãos, é através da manipulação e usando palavras. Satanás trouxe desgraça ao mundo usando palavras. Um exemplo de manipulação foi Absalão. A Bíblia diz que Absalão ele estava agindo contra o reino de Davi e ele queria usurpar o trono de Davi
Ele queria tirar o trono do seu próprio pai através dessa manipulação. E o que ele fazia? Ele ficava na porta da cidade, recepcionando as pessoas. Para quê? Seduzindo as pessoas com palavras de lisonjas, como diz o texto. Elogiando a pessoa. É assim que o manipulador faz, que o joio faz. Então, Absalão, a Bíblia diz que Absalão foi conquistando o coração das pessoas. É assim que o joio faz, com palavras. Fala mal de um e exalta a si mesmo, ou exalta os seus planos, seus projetos, ou exalta outrem, mas colocando por terra a reputação do outro. Esse é o método. E é através da manipulação de palavras suaves. O que se entende por palavras suaves? Veja, o joio, o manipulador, ele não parece ser rebelde. Não parece. Ele parece ser uma vítima. Quando você se depara com o joio, você fica até com dó do joio. Porque às vezes ele chora, derrama lágrimas. Às vezes ele diz que ele está sendo injustiçado ou injustiçada, chorando. Olha, não sei o que eu estou fazendo de errado, e começa a chorar. E os incautos, que é o trigo imaturo, começa a ficar com dó, porque a gente tem tendência de ficar com dó da primeira informação que a gente recebe. O primeiro que desabafa com a gente já tem tendência a tomar as dores dessa pessoa, sem ouvir o outro lado. Veja como nós somos injustos por natureza e imaturos. É o que está escrito em Provérbios. Aquele que traz a primeira versão, o provérbio diz que nós temos a tendência de abraçar a primeira versão. Até porque a primeira versão é através de palavras suaves, de choro, de vitimismo. E nós, os crentes, como nós somos uma manteiga derretida, nós abraçamos e dizemos, não fica assim, meu irmão, Deus vai dar um jeito, e você termina aquela conversa com raiva, irado com a pessoa da qual o joio está falando mal. E você não está percebendo que você está abraçando o inimigo. Não seja incauto, não seja um imaturo, que tudo que vem, tudo que você ouve, você abraça, sem primeiro averiguar a fonte, sem primeiro ouvir o outro lado. Não seja imaturo. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. O crente imaturo é aquele que primeiro dá atenção à serpente, à fofoca. Em segundo lugar, além de dar atenção à fofoca, ainda abraça a ideia. Mas por quê? Porque o joio faz isso. Ele manipula o discurso, ele traz palavras suaves. O joio gosta de bajular, palavras de lisonjas. O joio gosta de bajular. Você tem maturidade para identificar o bajulador e aquele que te ama de verdade? Você tem maturidade para isso? Veja como é difícil separar as coisas. Sabe por que é difícil separar as coisas? Porque todos nós gostamos de ser bajulados. Todos nós. Todos nós gostamos de receber um tapinha nas costas. Ô, irmão, como você é muito querido. Olha, eu tenho um carinho muito grande por você. Vamos sair para tomar um café. Nossa, fulano de tal gosta de mim. Veja que o joio não chega falando mal das pessoas assim de cara. Primeiro ele faz uma aproximação, te elogia, porque ele está te manipulando sem você perceber, te conquistando. E quando ele percebe que ele te conquistou, aí sim ele começa a chorar. Olha, você acredita que... Por que você está triste? Não, eu estou triste porque estou sendo injustiçado. E pronto. Aí ele vai começar o processo de destruição de reputação alheia. Depois que ele faz isso, ele te influencia, te inflama e você toma as dores dele. E de repente você está sendo usado pelo diabo também para inflamar esse incêndio, para espalhar esse incêndio. E de repente a igreja se dividiu e você foi usado pelo diabo também. Então tome cuidado com a manipulação do joio. Aprenda a identificar quem te bajula e quem é sincero. Aprenda a identificar quem te bajula e quem é sincero. Então veja, nós devemos tratar o joio como? Já que o joio é inevitável no meio da igreja, o tema da mensagem é como tratar o joio no meio da igreja. Primeiro, diagnosticando. Quem é o joio? É aquele que traz divisões, que não obedece à palavra, é aquele que tem sedução em suas palavras doces, manipulação, ele manipula e que só pensa em seus próprios interesses.
Então, como tratar o joio no meio da igreja? Diagnosticando. Em segundo lugar, identificando. Mas parece que identificar e diagnosticar é a mesma coisa, mas o identificar aqui é diferente. O identificar aqui significa atentar fortemente para esta realidade. Veja o versículo de número 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Primeiro, nós já percebemos que não é uma pessoa só, porque está no plural. Aqueles. Dentro da igreja não existe só um joio, são vários. E a ordem de Paulo é para nós notarmos. E não é um qualquer notar, é notar bem. Notar bem, prestar bem, bastante atenção. Por isso que a segunda forma como nós devemos tratar o joio é identificando, mas identificando com seriedade. Notar bem significa identificar com seriedade. Seria muito esperar que ao término dessa mensagem você começasse a ficar mais atento? Não, é o que a Bíblia está dizendo. Após ouvir essa mensagem, você tem que ficar mais atento. Por quê? Se a Bíblia está dizendo que vai sempre acontecer, sempre vai existir joio, e não é só um, e que nós podemos ser vítima do joio, então nós devemos ficar mais atentos. Essa é a ordem do apóstolo Paulo. Noteis bem. E quando se fala para você notar bem, é notar para si, como uma forma preventiva e de cuidado. Não é para você notar para os outros. Não é para depois do culto de hoje, você se reunir em pequenos grupinhos para começar o processo de identificação, porque você não é um agente secreto de Jesus. Você não é da CIA espiritual. Vamos aqui articular e tentar identificar quem é o joio. E se for você? Então não é para você comentar com os outros. Vamos tentar descobrir quem são os joios no meio da igreja. É para você notar para si próprio, para você identificar dentro de si, você refletir e levar a sério isso. Quando a Bíblia diz notar bem, é para você levar a sério. E por que você deve levar a sério? Por causa do potencial do que ele pode causar. Então você tem que levar a sério. Notar bem deixa eu prestar atenção. Se eu não estou envolvido com algum joio sem saber. Se eu não estou me relacionando com algum joio sem saber. Noteis bem. O que a Bíblia está dizendo para nós identificarmos com seriedade, levarmos a sério e sabendo que é algo real que existe na igreja, então nós devemos constantemente nos policiar e vigiar e prestar atenção se nós não estamos nos relacionando com algum tipo de joio. Pastor, como eu vou saber? Olha para a boca dele, para a língua dele, para as palavras dele ou dela. O que ele fala te edifica a igreja ou é maledicência e manipulação? Então, em primeiro lugar, vem o diagnóstico. Como nós devemos tratar o joio dentro da igreja? Diagnosticando. Em segundo lugar, meus irmãos, identificando, no sentido de ser atento, atentar para aqueles que são joios, tentar identificar com seriedade, com solenidade, diante do Senhor em oração sobre isso. Porque se você não tomar esse cuidado, a igreja poderá ser vítima de uma grande divisão. E não pense que você ficará ileso de uma divisão. Porque quando a igreja sofre uma divisão, todo o corpo sofre. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14 e capítulo 12. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, se uma igreja passar por divisão, todos serão afetados e machucados. E o crescimento espiritual vai regredir. Vai haver uma pausa no crescimento espiritual da igreja. Então, esteja atento sobre isso. Então, diagnosticando, identificando. E por último, como devemos tratar o joio no meio da igreja? Por último, isolando. Isolando o joio. Pastor, nós devemos isolar pessoas? Sim. Devemos deixar a pessoa sozinha? Sim. Mas isso não fere o cristianismo? Não. Se for o próprio Cristo que estiver mandando, não. Se for uma ordem de Deus, se Deus mandar, você vai fazer? Mas isso não contraria o amor? Não. Eu posso amar a pessoa, mas manter distância. Como é possível? Vou continuar orando por ela, desejando o bem dela. Quando tiver a oportunidade, vou exortá-la. Mas contato próximo, comunhão,
Se for caracterizado claramente que é um joio, você tem que isolar essa pessoa. A igreja tem que isolar essa pessoa. É o que diz a palavra de Deus. Não estou aqui defendendo uma tese minha. Estou expondo a carta de Paulo aos Romanos. Eu estou dizendo o que Paulo está dizendo. Estou expondo a palavra de Deus. Então, tire da sua cabeça que é uma opinião do pastor Leandro. É o Espírito Santo que está falando. E se você não concordar ou se levantar contra esta palavra, você estará se levantando contra o próprio Deus, não contra mim. Porque é o que está escrito, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. É um mandamento de Deus. É uma ordem de Deus para te preservar. Deus está mandando a igreja isolar essa pessoa, deixar ela em isolamento, isolá-la. É uma ordem de Deus. Não importa se você está se escandalizando com esta informação. É a Bíblia que está dizendo para você isolar essa pessoa, se afastar dessa pessoa. Por quê? Por que nós devemos nos afastar dessas pessoas? Por causa do potencial de estrago, de dano que ela pode trazer. É por isso que nós devemos nos isolar, nos afastar dessas pessoas. Porque se você não se afastar do fofoqueiro, do maledicente, do joio, sabe o que pode acontecer? Você pode se tornar uma vítima dele. Ele pode começar a falar mal de você também. Porque ele vai ver que você tem caráter, que você tem princípios, e ele não vai gostar de você, porque ele não gosta de pessoas que têm princípios e caráter. Ele vai começar a falar mal de você também. Não pense que porque ele está desabafando com você, que você é o conselheiro. Ah, ele gosta de mim. É tão bom a pessoa desabafar com a gente, significa que eu sou uma pessoa digna de confiança. Do mesmo jeito que ele está falando mal de outra pessoa para você, ele vai falar mal de você para outra pessoa. O maledicente, ele não escolhe alvos. O narcisista, o egoísta, o joio não escolhe alvos. Porque ele não tem princípios, ele não tem caráter. Então, se você não se afastar do joio, você pode se tornar uma vítima dele. Por que você tem que isolar o joio? Porque senão você pode ser contaminado por ele. Como ele tem palavras suaves, e nós gostamos de uma bajulação, nós gostamos. Oh, irmão, você é uma pessoa assim, muito amada, excelsa sobre as nações. De fato, tu estás em destaque em meu coração. Estava orando por ti ontem. Uau, você se derrete. A gente gosta de um elogio. A gente gosta de um tapinha nas costas, de se sentir importante. Então ele vai te manipular. Se você não se afastar do joio, de repente ele vai conseguir te conquistar e vai conseguir te inflamar a ponto de você começar a se comportar como ele. E quando Deus visitar a igreja em juízo, porque Deus visita a igreja em juízo, como está escrito em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, que Jesus, ele anda no meio da igreja, e um dos objetivos é para quê? Para ser juízo, com pés polidos como bronze, para derramar fogo, como está escrito em 1 de Pedro capítulo 4, que o juízo começa pela casa de Deus, e quando Deus visitar a igreja para derramar juízo, ele vai derramar juízo em você também. Por quê? Porque você foi inflamado pelo joio. Só por essa possibilidade, se afaste do joio, deixe o joio isolado. Outra razão por que você tem que isolar o joio é por causa da real possibilidade de você ser cúmplice. Porque você diz, não, pastor, eu ouço a fofoca, mas eu não me envolvo. Então você é cúmplice. Você foi conivente. Então, quando o joio começar a choramingar, derramar lágrimas, difamar as pessoas para você, e você diz assim, não, eu não me envolvo, fico calado. Entendi. Vamos orar, né, irmão? Vamos orar. Deus vai te cobrar, porque você está sendo cúmplice. Você está deixando o mal crescer e florescer no seio da igreja e você só está calado. Então, para você não ser cúmplice do joio, para você não ser vítima do joio e para você não ser inflamado pelo joio, se isole do joio. Deixe-o isolado. Afaste-se dele. E se você conhece algum membro da igreja, algum crente da igreja, alguém que é da igreja, e que fala mal, que critica, que fala mal nos bastidores, nas trevas, se afaste, porque daqui a pouco você vai estar agindo como ele, ou Deus vai te cobrar. Se afaste do joio.
Nós aprendemos hoje, meus irmãos, como nós devemos tratar o joio dentro da igreja. Como nós devemos tratar o joio? Diagnosticando, identificando e isolando. É assim que Deus nos ensina. Veja que Deus não nos deixa na ignorância. Deus ensina a igreja a agir. Deus sabe que a igreja está nessa batalha, nesta guerra, e que o inimigo coloca infiltrados dentro da igreja para trazer mal-estar, para trazer divisões. Deus, sabendo disso, Deus, em seu cuidado, em seu amor, dá instruções para a igreja saber como lidar com essa situação. Isole o joio. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Queremos te agradecer, Senhor, por tua santa palavra. Que o Senhor venha iluminar nossos olhos, nos dar sabedoria do alto e nos ajudar a enxergar o perigo e o problema em nosso meio. Que o Senhor nos dê força para obedecermos a tua palavra santa. Continua sendo conosco na escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Senhor.